Então, hoje a aula vai ser sobre amidalites, né? Comumente chamada de amidalite, mas o nome, toda aula de resfriado, eu comentei com vocês o nome correto, né? E na parte de amidalite seria faringotonsilite aguda. Então, nós falamos sobre resfriado comum, otite, sinusite. Agora a gente vai falar sobre a famosa dor de garganta, que é a terceira queixa nas consultas de emergência. Deixa eu pegar um marcador aqui. Os termos tonsilite e amidalite sempre foram usados, mas faringoamidalite aguda e faringotonsilite aguda são as denominações mais apropriadas. É a mais frequente, é superior a 50% dos casos, predomina em crianças menores de 3 anos, tá? O curso é mais rápido, limitado a 3 a 4 dias e não requer antibiótico terapia. Como nas outras infecções de vias aéreas superiores, nós temos vírus da classe de enterovírus, que seria o Coxsackie ou ecovírus, ortomixovírus, influenza A e B, paramixovírus, que é o parainfluenza, o vírus sincicial respiratório, vírus do sarampo, adenovírus, vírus da herpes, rinovírus, citomegalovírus e vírus da Epstein-Barr. No caso, como a gente está falando de uma amidalite viral, nós temos sintomas que vão sugerir etiologia viral, como acontecia no caso da otite e da sinusite. Então, o paciente pode ter febre, ele pode ter uma rinorreia serosa, tosse, rouquidão, hiperemia da orofaringe, com ou sem exudato. Quando a gente fala exudato, significa placa de pus, pontos brancos. Então, quando a gente usar essa palavra exudato, é como se fosse uma área de secreção mais esbranquiçada, tá? O paciente pode ter também, junto, conjuntivite, vômitos e diarreia. Então, nós vamos discutir a aula amidalite bacteriana. O paciente começa com uma febre alta, persistente e diretamente a dor na garganta. Já no caso da etiologia viral, é como se meu paciente tivesse dor de garganta associada a resfriado, tá? Quando a infecção é por adenovírus, a faringoamidalite ela é mais prolongada, ela vai ter um exudato mesmo, uma área maior de secreção esbranquiçada, vai ter conjuntivite e vai ter sintomas um pouco mais intensos que outras faringoamidalites. Gente, eu vou fechar só um vidro aqui. Meus cachorrinhos estão latindo, só um minutinho. Para não ter interferência aqui de som. Quando for um vírus do Epstein-Barr, seria a doença mononucleose infecciosa. A gente já sabe que é uma doença que ela tem, assim, maior prevalência na época de adolescente, é conhecida como a doença do beijo, né? O paciente vai ter uma prostração, dor de garganta, pode ter aftas, que a gente chama de estomatite, pode ficar com a mucosa mais inchada, que é o enantema, e vai apresentar uma adenomegalia cervical importante. Então, vai ter um gânglio bem proeminente e pode ter aumento de fígado e baço, tá? Já o vírus Coxsackie, ele é um vírus que costuma dar o que a gente chama de herpangina. Então, é uma doença que dá em criança menor, criança com febre, vômito, diminui muito apetite, e ele tem inflamação de vesícula e ulceração mole na úvula e pior anterior. É uma dor importante com disfagia. Então, é como se fosse a presença de aftas lá na garganta. Então, como a afta está na garganta, é uma lesão que dói, dificulta engolir. Então, é um paciente que é muito marcado pela questão de a mãe vai chegar para vocês e falar que está babando muito, uma criança que não está em fase de dentição, e a criança não vai estar alimentando, isso por causa da dor na garganta. Já
o vírus herpes, ele causa mais a gengiva estomatite, ou seja, lesões mais na mucosa do lábio, da língua, então são aftas mais na região anterior da boca, tá? Pode variar em gravidade. Então, a criança vai apresentar essas úlceras em palato, gengiva e lábios. Também ocorre muita dor e dificuldade para engolir. Então, tanto a herpangina quanto a gengiva estomatite vão causar dificuldade em engolir. Vai diminuir bastante o apetite, tá? Só que a gengiva estomatite é mais visível. Você vai começar a examinar a criança, você vai ver as aftas na boca. Já a herpangina é só no cavo. Então, aqui, só para ilustrar, né? A gengiva estomatite herpética, tá? Então, a gente tem as aftas aqui em região de palato, boca, lábio. Já quando é mais presente as aftas lá perto da amígdala, a gente chama de herpangina. Aí tá mais relacionado ao Coxsackie vírus, tá? Aqui, só para ilustrar, quando a gente falar que tem uma amígdala inchada e hiperemiada, é essa imagem que a gente vai ver. Então, a hiperemia que vai estar na região da amígdala vai, assim, vai estar diferente do resto do palato, tá? E ela incha, às vezes, quase aproximando as bordas. Professora, Oi. mas todos esses são tipos de amidalite? Então, a gente considera amidalite, porque, tirando a gengiva estomatite, que é mais anterior, né, a gente chama mais de estomatite, a herpangina vai ser um tipo de amidalite, de faringoamidalite, só que viral, tá? Só que assim, deixa eu tentar explicar. Eu posso ter uma criança com febre, nariz correndo, tosse e dor de garganta. Aí, quando eu examinar a garganta, quais situações eu posso ter? Posso ter uma criança com a garganta vermelha e inchada. Ponto. Vai ser uma amidalite viral. Posso ter um paciente com placa, com exudato. O que a gente tem de conceito na cabeça? Ah, toda vez que eu ver ponto de pus, é amidalite. Não sei se vocês tinham esse conceito, né? Você vai examinar a garganta e ver pus. A gente tende a achar que é bacteriano. O que eu quero mostrar é que eu tenho vários tipos de manifestação de faringoamidalite viral. Mas a hora que você examina, você vê exudato, se você vê características de resfriado associado, mesmo com exudato, você ainda pode falar que é viral. Porque a amidalite bacteriana, ela não cursa com sintoma de resfriado. Agora, tem dor de garganta que a hora que eu vou examinar, eu não vou ver pus, eu vou ver afta. Aí você vai dar o nome de herpangina, mas se você colocar amidalite viral, tá correto também, tá? Mas quando a gente tem um quadro de afta bem nessa região aqui de cavo, igual tá aqui na foto, a gente costuma sugerir a etiologia do Coxsackie vírus e dar o nome de herpangina. Quando você vê a pessoa com dor, porque às vezes a mãe vai falar, tá com dor de garganta, não tá alimentando. Quando você vai examinar, tá cheio de afta na boca, região anterior. A gente costuma chamar de gengiva estomatite. E o vírus mais provável seria herpes vírus. Tá? Então é só para a gente tirar esse conceito que a amidalite é só presença de pus na garganta. Porque eu posso ter manifestação de outros tipos. Tá bom. Tá? Quanto à etiologia bacteriana, a gente falou que a viral é acima de 50%. A bacteriana corresponde a 20 a 40% dos casos. O agente mais comum é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A, tá? E a maior importância desse agente etiológico é devido à complicação que ele pode gerar em algumas pessoas mais susceptíveis, que seria a febre reumática e a glomerulonefrite difusa aguda. A infecção, ela ocorre com maior frequência em clima de inverno, né? Então, clima frio com incidência em inverno e primavera. Tanto é que esse mês de setembro, agosto, setembro, nós tivemos muito quadro de amidalite. Teve mononucleose, teve amidalite verdadeira, tá? Então, assim, tem um mês mais ou menos, eu fiz muito diagnóstico, foi uma semana que eu tive muito diagnóstico de faringoamidalite bacteriana. Acomete crianças com uma faixa etária maior, isso aqui é uma dica também.
Criança abaixo de 3 anos, a gente vê muito quadro de amidalite, mas a gente vê muito mais amidalite viral. É mais comum, na hora que a gente for fazer incidência, amidalite viral em criança pequena do que a bacteriana, tá? Por quê? Porque são crianças que, teoricamente, não frequentam a escola, então acaba que resfria muito mais do que tem contato com bactéria para desenvolver amidalite bacteriana. Transmissão se dá por disseminação de gotículas de saliva, facilitada pelo contato próximo, por isso é mais comum no frio. Além do streptococo beta-hemolítico do grupo A, a gente tem outras bactérias envolvidas. Tem o streptococo pneumônia, que é o mesmo agente da otite, mesmo agente da sinusite, Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, Corynebacterium diphtheriae, que seria da difteria, Bordetella pertussis, Salmonella typhi, ou seja, temos também outros agentes que não só estreptococo beta-hemolítico, mas o que a gente mais preocupa é ele por causa da disseminação de complicação. Só pelo quadro clínico fica difícil a gente falar que é viral ou bacteriano, tá? Por quê? Tanto viral quanto bacteriano vai ter um início agudo de dor na garganta, vai ter dificuldade para engolir, vai ter febre muitas vezes elevada, vai ter dor de cabeça, vai ter náusea e vômito. Então são sintomas inespecíficos. Agora, o que eu não citei aqui dos sintomas comuns é o quadro de resfriado, tá? Pode ter também dor abdominal. Aliás, dor abdominal é um sintoma muito associado com infecção de garganta. A gente acha que é devido à presença de gânglio abdominal. Mal-estar. Tem pacientes que vão ter manchas na pele, tá? E exudato amigdaliano. Nas faringomidalites estreptocócicas, o exudato está presente em 50% a 90%. E eu tenho adenopatia cervical anterior em 30% a 60%. E o paciente pode apresentar ainda petequias no palato, edema na região da amígdala, hiperemia de úvula, febre alta e não tem sintomas gripais. Tem uma doença chamada escarlatina. Eu peguei um paciente assim também. Então, o paciente começa com uma febre alta, dor de garganta, você vai examinar o paciente, ele tem realmente exudato, edema, hiperemia na garganta, na região da amígdala, e é um paciente que evolui com uma lesão na pele, parece uma lixa, uma lesão áspera, você passa a mão, sente uma lesão áspera, uma lesão muito hiperemiada em algumas partes do corpo, geralmente tórax, tá? Esse período de incubação varia de 1 a 4 dias, e o período contagioso abrange desde a fase aguda até uma semana após a remissão dos sintomas. Então, o paciente tem, isso seria exudato, placa de pus, tá, gente? Então, uma amígdala edemaciada, um pouco hiperemiada, com placas de pus, com exudato. Aqui, para exemplificar, petequias no palato, aqui também. Então, são pacientes que chegam para a gente com muita dor de garganta, com febre alta, persistente. Você vai olhar a amígdala, tem petequia, tem edema, tem a placa de pus e não tem resfriado. Aqui já é um paciente com escarlatina, então ele tem a lesão mais vermelha na pele, tá? Que lembra lixa, e muitos apresentam uma língua também inchada e as papilas proeminentes, como se fosse uma língua, a gente chama em morango ou framboesa, tá? Aí a gente dá o nome de escarlatina. A escarlatina também é causada pelo streptococo do grupo A. Quanto ao diagnóstico, a gente tem a questão clínica, que eu estou comentando com vocês, o exame físico, né? Mas a gente tem também testes diagnósticos que nos ajudam a fazer o diagnóstico de faringomidalite bacteriana. A gente tem a cultura de orofaringe e o teste rápido para streptococo. Porque no exame físico, a única coisa que a gente vai nos ajudar, assim, é a questão dos sinais de resfriado. Então, para o diagnóstico definitivo, o padrão ouro é a cultura.
Só que a cultura demora no mínimo 3 dias para ficar pronto. Então, às vezes, você precisa tratar o paciente na hora, o ideal seria um teste mais rápido. A gente tem um teste rápido para estreptococo, se você quiser saber se é estreptococo ou não, é como se fosse um swab. Imagina um swab do Covid. Então, aquele algodãozinho na ponta, né, aquela haste, ele vai até a região da amígdala, faz a cultura, né, coleta, para deixar fazer a cultura. Se for o teste rápido, é um produto próprio para já mostrar se tem estreptococo ou não. Esse teste rápido, ele dá resultado na hora, mas ele não é muito usado porque ele tem um custo mais caro do que fazer a cultura. Agora é o seguinte, se o teste rápido dá positivo, confirma que a amidalite é bacteriana por estreptococo do grupo A, beta-hemolítico do grupo A. Se ele der negativo, mas o exame físico, o quadro clínico for muito sugestivo, a gente tem que fazer cultura, tá? Só se o quadro clínico tiver duvidoso que você vai considerar o teste negativo. Se for muito típico, aí eu sugiro cultura. Aqui em São João tem esse teste, mas ele é pago, então a gente não consegue usar muito. Qual que seria um tratamento para amidalite? A gente vai indicar que o paciente fique em casa, tá? Porque se for streptococo beta-hemolítico, o que eu tenho que fazer? Tirar essa bactéria de circulação. Porque às vezes no meu paciente não vai ter complicação, mas ele disseminando essa bactéria, eu posso pegar outros pacientes com complicação. Estimular a ingestão de líquido. Eu costumo falar para as mães que a garganta está doendo, está inchada, o paciente não vai conseguir alimentar. Então, a gente dá preferência por alimento líquido e pastoso e mais frio, mais temperatura ambiente, tá? Vamos dar analgésico e antitérmico para tirar o mal-estar, diminuir a febre. Podemos também, o próprio soro fisiológico que a gente joga no nariz para fazer limpeza nasal, a gente pode também injetar na garganta para aliviar um pouquinho a sensação de mal-estar do paciente. Ou mesmo, gente, a gente fazendo pelo nariz, o paciente engole. Então, ajuda um pouquinho, tá? Usar solução salina para hidratar. Antibiótico é o tratamento específico, é o tratamento de escolha. Ele encurta essa fase aguda e reduz complicação. O antibiótico que é usado para amidalite são o grupo da penicilina, tá? Ou a amoxicilina. Existe uma penicilina chamada V-oral, que a gente pode usar, chama penicilina V-oral mesmo. A gente usaria a dose de 30 a 50 miligramas quilo dia, de 12 em 12 ou de 8 em 8 por 10 dias. Agora, a penicilina V, ela é pouco usada. Então, assim, falar para vocês, eu já precisei prescrever, aqui em São João não achou. Então, a gente acaba usando a amoxicilina, que já é mais consagrada para outras infecções. A gente usa de 30 a 50 miligramas quilo dia, de 8 em 8, ou de 12 em 12 por 10 dias. Eu, particularmente, gosto de usar aquela tradicional do posto de saúde, que é de 250 miligramas, eu uso de 8 em 8, eu divido a dose por 3. Quando eu quero usar de 12 em 12, que a forma de administração é mais fácil, eu gosto de usar a forma chamada BD, que é a de 400 miligramas. Quando o paciente é alérgico à penicilina, a gente pode estar usando eritromicina ou cefalexina, tá? A eritromicina é o grupo chamado macrolídeo. Ele é semelhante à azitromicina, que vocês são mais acostumados a ouvir. E a cefalexina é uma cefalosporina de primeira geração, tá? Um antibiótico que foi muito usado no passado, que para amidalite a gente não recomenda mais pela questão de resistência, é a sulfa, que é o conhecido Bactrim. Vocês vão ver que a gente vai indicar muito sulfa para infecção de urina, tá? Podemos usar também tetraciclina e quinolona, mas esses dois grupos, em especial, a gente não costuma usar em criança. Vou dar um exemplo. A quinolona tem estudos mostrando que interfere no crescimento da criança. Então, a gente, em adulto, usa mais quinolona. Em criança, tratamento de um monte de infecção, vocês raramente vão ver a gente indicando quinolona. Agora, o antibiótico, assim,
mais usado, de melhor resultado, é a penicilina benzatina, famoso Bezetacil, aquela injeção dolorida, né, que a gente fica 3 dias sem conseguir sentar. Para que seria importante? Antigamente, era muito difícil a adesão do paciente tomando de 8 em 8 horas, 10 dias de antibiótico. E se a gente não tratar de forma correta, você pode acontecer do paciente ainda transmitir o estreptococo. Então, com a Bezetacil, você garantiu o tratamento, porque você tem uma cobertura de 10 a 15 dias, com uma dose única, tá? Então, ele era mais usado. Hoje, como os pacientes estão mais adaptados ao uso do antibiótico, então, e é claro, o paciente acaba preferindo via oral, a gente diminuiu muito o uso do Bezetacil. Mas até no consenso da febre reumática, na profilaxia primária, que é o tratamento da amidalite, eles vão estar indicando Bezetacil, tá? A dose seria 600 mil unidades intramuscular quando o paciente tem menos de 27 quilos e 1 milhão e 200 para pacientes acima de 27 quilos. Então, a gente tem um frasco de 1 milhão e 200. O frasco todo para o paciente acima de 27 quilos. Ou meio frasco quando for criança menor, tá? Complicações de não se tratar adequadamente a amidalite. O linfonodo pode fazer um abscesso, que ele vai estar com eritema, edema e flutuação, vai começar a vazar pus. Pode fazer um abscesso em região da amígdala. O paciente pode fazer uma sepse, porque é um quadro bacteriano, ou pode desenvolver febre reumática ou glomerulonefrite. Quanto ao abscesso periamigdaliano, ela é uma complicação supurativa da amidalite. Causa grande debilidade do estado geral, dor intensa, dificuldade para engolir, voz abafada, é difícil para falar, dói para abrir a boca, né? O paciente não consegue, a boca fica meio travada. Eu já tive uma criança assim, com esse quadro que a gente chama de trismo, que fica mais travada a boca, não consegue ter abertura da boca boa, por conta do abscesso periamigdaliano. Nesse caso, além do tratamento com antibiótico, tem que drenar o abscesso. Aí é com otorrino. Aqui um exemplo, né, da região de abscesso, fica muito demasiado, tá? Às vezes com uma crosta amarelada, como tá aqui na foto, e muitas vezes você vê vazando pus, mas vê muito inchado. Mas a característica é que o paciente tem uma dor importante, dificuldade para falar, por conta não consegue mobilizar bem a boca para articular a palavra, você começa a ver que não é só amidalite, né? Tem alguma coisa mais forte. Aí o tratamento é drenagem, antibiótico e pacientes com amidalites de repetição, então se o paciente tiver 3 amidalites em 6 meses, ou 4 amidalites ou mais em 1 ano, ele tem indicação de tirar a amígdala. E se ele fez abscesso também. Tonsilectomia é a cirurgia para retirada da amígdala, tá? Gente, alguma dúvida em relação à amidalite? Eu fiz uma aula mais curta porque vocês têm a parte de doença exantemática com a Márcia, então não tem necessidade de eu falar de todas as doenças exantemáticas e depois ela repetir. Como essa aula de IVAS ela era toda dada junta, ficava muita coisa. Então eu quis, na verdade, mostrar para vocês um pouco da diferença entre uma amidalite bacteriana e viral para complementar um pouquinho a aula de resfriado, tá? E o objetivo maior é a gente estar conversando sobre a febre reumática. A parte da amidalite era para estar inclusa na aula passada, aí eu coloquei junto com febre reumática. Mas só se vocês lembrarem isso, que a amidalite bacteriana a gente não vai ter sintoma viral, né? E é um quadro que é autolimitado, então se você não entrar com antibiótico, o paciente vai evoluir com melhora. A bacteriana, geralmente, se você não tratar com antibiótico, o paciente não vai melhorar. Não, tá tudo certo, pelo menos. Tá. Agora, eu vou dar uma atividade para vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha para mim num artigo, num consenso. Vou até digitar aqui. Vou compartilhar a tela para digitar e põe no chat depois. Esqueci, tirei o compartilhamento aqui.
Essa diretriz, ela não é uma diretriz nova, tá? É uma diretriz mais antiga. Mas eu acho que para estudar, ela é uma diretriz assim completa para dar uma ideia sobre a febre reumática. Ó, tá? Ela é de 2009. Nessa diretriz, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Fala da epidemiologia, fala aqui do diagnóstico, tá? Sobre os critérios de Jones, quando que a gente considera febre reumática. E fala dos critérios, tá? Então, aqui fala dos critérios maiores e dos critérios menores. Eu gostaria que vocês dessem uma lidinha nessa parte do diagnóstico, dos critérios. Aqui, depois, a partir da página 10, a gente vai ter a parte de exames, tipo ecocardiograma, e o tratamento. Se vocês conseguirem ler, não precisam, pode parar em diagnóstico diferencial, tá? E aqui no começo, vocês poderiam dar uma lida a partir de diagnóstico, tá? Então, seria página 6, a partir de diagnóstico, até a página 10, de 6 a 10, tá? E para em tratamento, para a gente poder discutir. Deixa eu pegar para vocês aqui o endereço, vou colocar aí no chat. Que aí fica um pouquinho mais dinâmico, esse artigo é bom. Depois eu vou passar outro para vocês também, acho que aqui vocês conseguem acessar. Aí eu vou, que horas são agora? São 9h04, eu vou dar uma meia horinha para vocês lerem. Eu entro, vocês acharem que ainda falta um pouquinho, eu espero. E a gente vai discutir esse tópico do diagnóstico. Se sobrar tempo dentro da meia hora, se vocês quiserem ler sobre a patogênese, pode ficar à vontade. Mas aí nós vamos discutir o diagnóstico e vamos discutir também os exames, tá? Que eu acho muito importante, mas eu queria que vocês lessem. E eu vou passar um outro artigo aqui também. Febre reumática. Da Revista Brasileira de Reumatologia. Ele tem uma revisão deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa aqui é do Cielo mesmo. Que é uma revisão, que você vê que a diretriz é de 2009, né? Na Sociedade Brasileira de Cardiologia não tinha saído outra revisão, não. Mas aqui, a Revista Brasileira, né, a Sociedade de Reumatologia, fez uma breve revisão. Vou deixar esse artigo também, se vocês quiserem já olhar, senão vai ficar de apoio para vocês estudarem depois para a segunda prova, tá? Só entrar aqui e deixar o link para vocês. Então, ler sobre diagnóstico da febre reumática na diretriz. Páginas 6 até 10. Tudo bem? Posso colocar meia hora para vocês darem uma lidinha, para a gente discutir? Pode ser, professora. Ah, então são 9h06. Então, na hora que for 9h36, eu chamo vocês. Mas eu vou ficar aqui. Qualquer coisa pode me chamar, que eu vou ficar aqui no computador, tá? É só para dinamizar, para vocês não ficarem com sono de ficar me ouvindo. E vai ser interessante para discutir, para vocês tirarem dúvida, tá? Então, tá, Ok. gente? Tá valendo o tempo.
Então, a febre reumática é uma complicação da faringoamidalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. É uma resposta imune tardia à infecção em população geneticamente predisposta. É claro que vai ter a questão, assim, de as pessoas têm um receptor que é muito, em alguns tecidos, que é muito semelhante ao receptor da bactéria em que o anticorpo produzido vai se ligar. Então, a hora que o anticorpo vai se ligar ao receptor da bactéria para inativar e fazer toda a reação imunológica, ele não reconhece o próprio tecido e agride o próprio tecido do hospedeiro, né? Então, as pessoas, a taxa, né, do alelo responsável por dar a febre reumática, ela é igual na população, né? O que vai modificar realmente é a reação do anticorpo da pessoa ao seu tecido, né? Situações em que a gente tem maior aglomeração de pessoas, condição ruim de saúde, de acesso ao sistema de saúde, acaba elevando a taxa de desenvolvimento de febre reumática. Então, é uma doença mais prevalente em país menos desenvolvido. Afeta principalmente criança e adulto jovem, né, na faixa de idade entre 5 e 15 anos. É raro antes de 5 anos e primeiro episódio depois de 25 anos. A cardite é a pior complicação, porque a cardite, de todas as complicações que vocês viram no artigo, né, a gente viu sobre artrite, coreia, a cardite, por que ela é pior? Porque além de instituir gravidade, ainda deixa sequela. Então, o paciente vai ter um problema valvar, né, crônico, e isso é uma situação que pode atrapalhar o indivíduo em relação a trabalho. Então, pode ser que o indivíduo tenha, devido à cardite, que ser afastado do seu trabalho, e também a questão de gasto do sistema de saúde, por causa de cirurgias, próteses que o paciente vai usar. Então, devido a essa situação de aumento de incidência no nosso país, sequela e complicação, acabou se estudando e gerando critérios para ajudar no diagnóstico, para diminuir as pessoas que não têm tratamento precoce. Porque se você deixar a doença evoluir, você já vai pegar o paciente com uma sequela. Se você atua com o paciente no início da patologia, você pode acabar ajudando o paciente a não desenvolver a sequela. Então, melhora a expectativa de vida do paciente. A patogênese não é bem elucidada, mas como eu comentei aqui por cima, nós temos proteínas antigênicas, né, na parede do estreptococo, e a proteína M, que é responsável pelos sorotipos, né, do estreptococo, ele que é semelhante à proteína do nosso tecido, tá? O paciente, ele pode ter mais de um surto ao longo da vida. Geralmente, cada surto é para um estreptococo diferente, tá? E isso levou a imaginar que indivíduos da mesma família tinham probabilidade maior de manifestar a doença. Então, levou-se a pensar numa característica genética, né? Porque foram vendo que quem tem febre reumática, geralmente outras pessoas na família também tinham. Bem, comentei com vocês aqui, né, do próprio anticorpo que faz a autoagressão no nosso tecido por uma reação cruzada. E vamos focar no diagnóstico. Como vocês leram no consenso, o diagnóstico é clínico e ele é variável, né, do indivíduo para o outro. Geralmente, os sinais e sintomas, eles acontecem em torno de 7 dias até 21 dias após o desenvolvimento da amidalite. O surto da doença tem duração de 6 a 12 semanas, também é variável. E devido a isso, como cada indivíduo, um tinha cardite, o outro tinha artrite, o outro podia ter cardite eritema, então devido a
variação clínica, era difícil fazer um diagnóstico. Então, foi visto quais eram as situações de maior semelhança entre os pacientes e desenvolvidos os critérios chamados de Jones. Nós tivemos 5 revisões ao todo dos critérios de Jones. Aí eu queria olhar com vocês aqui, antes de ir para o artigo. Nós temos os critérios maiores e os critérios menores. Dentre os critérios maiores, temos a cardite, a artrite, a coreia de Sydenham, o eritema marginado e os nódulos subcutâneos. Quanto aos critérios menores, temos a febre, a artralgia, a elevação dos reagentes de fase aguda, que é a proteína C reativa e a velocidade de hemossedimentação, e o prolongamento do intervalo PR no eletro. Quando o paciente está no primeiro episódio de febre reumática, para você fazer o diagnóstico, nós teríamos que ter 2 critérios maiores ou um critério maior, 2 critérios menores e a evidência da infecção estreptocócica anterior. Então, critério maior: cardite, artrite, coreia de Sydenham, nódulos subcutâneos, eritema marginado. Então, ou 2 desses critérios, ou um critério maior, mais 2 menores, que seria febre, aumento do intervalo PR no eletro, aumento de proteína de fase aguda, né, PCR e VHS. Ou artralgia, tá? Voltando aqui aos critérios menores. Mais a evidência da infecção streptocócica. Então, a cardite, ela pode ser uma cardite com manifestação clínica de sintoma cardiológico, cansaço, falta de ar, edema, né? Toda situação que envolve a cardite. Ou, às vezes, uma alteração no exame de eco, mesmo com o paciente assintomático, que é chamada de cardite subclínica. A artrite, a gente tem que tentar fazer diferenciação entre artrite e artralgia. A artralgia é a presença de dor na articulação. A artrite, além da dor, ele tem sintomas de inflamação. Então, tem edema, calor e dificuldade de deambulação. Não é só a dor. Lembrando que se eu considerar só a dor e a artralgia como critério menor, eu não posso considerar artrite como critério maior, tá? Então, quando eu tenho artrite como critério maior, eu não posso contar a artralgia como critério menor. Quanto à questão da artrite, no artigo, sem ser da diretriz, aquele outro artigo da revista de reumatologia, lá fala que no primeiro episódio nós temos que ter poliartrite. Quando é uma reincidência, ou seja, o paciente já tem um diagnóstico e a gente vai considerar como uma reincidência, aí pode ser uma monoartrite. Normalmente, a artrite da febre reumática, ela comete grandes articulações, joelho, cotovelo, e ela tem um caráter migratório e unilateral. Então, se eu estou com o joelho esquerdo acometido, eu vou ter umas semanas de acometimento no joelho esquerdo. Depois, meu joelho esquerdo ficaria totalmente normal e a artrite passa para outra articulação. Pode ser para o outro joelho ou para outra articulação, tá? Então, ele tem caráter migratório, de melhora numa articulação para ir para outra, geralmente pega grandes articulações. E, além da dor, eu tenho sinais de inflamação e alteração na mobilidade, tá? Bom, basicamente o que eu queria falar de diferença era isso. Quando o paciente já tem diagnóstico da febre reumática, e esse paciente ele não tem uma doença cardíaca, eu fiz diagnóstico às vezes por artrite e outros critérios menores, eu vou considerar a referência da mesma, reincidência da mesma forma. 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores com a evidência da infecção estreptocócica anterior.
Se o paciente já tem uma doença cardíaca estabelecida, eu vou considerar uma reincidência quando ele tem 2 critérios menores, eu já posso considerar uma reincidência. Quando o paciente desenvolve a coreia de Sydenham, só a coreia já não exige nenhuma outra evidência, ela já é característica da febre reumática. Não tem outro diagnóstico diferencial com a coreia de Sydenham. Geralmente é um paciente que tem movimentos incoordenados, então ele derruba um copo, ele começa a gente fala tropeçar durante a deambulação. É um paciente que não tem um controle fino da coordenação motora, tá? Ele faz movimentos incoordenados e fica pior quando ele está em alerta, quando ele está ativo. Quando ele está em repouso, situação de tranquilidade, ele não faz os movimentos. E só a coreia de Sydenham já é um diagnóstico que não exige mais nenhum outro critério, tá? E quando o paciente tem uma lesão crônica, uma estenose mitral, que no eco é falado que aquilo é de característica de febre reumática, também não tem necessidade de nenhum outro critério para fazer o diagnóstico. E como que a gente confirma que a infecção foi pós-infecção estreptocócica, né, que é um critério de febre reumática? Se eu tenho certeza que aquela amidalite foi para o estreptococo, e logo depois o paciente desenvolve algum sinal que está aqui, você já fala que é de febre reumática. Mas normalmente o que acontece? A gente faz o diagnóstico da amidalite no consultório, mas raramente a gente faz uma cultura de orofaringe, né? Você não vai tratar o paciente com amidalite baseado em cultura. Então, normalmente, na fase aguda, você não tem a certeza que foi infecção estreptocócica. Como que a gente faria? Através da titulação do anticorpo, que é chamado antistreptolisina O. Então, você, junto com os exames que você vai pedir para o paciente, você coloca a dosagem do ácido. Se a dosagem do ácido vem negativa, mas você ainda acha que é febre reumática, você pode esperar 15 dias e titular novamente. Se for febre reumática, pode acontecer de aumentar o valor do ácido, tá? Isso é mais fidedigno do que uma ferição só falando que está alterado. Vocês tinham entendido esse quadro? Deu, até que deu para. Deu sim, professor. Só é uma doença muito complexa, é muita coisa. É muita coisa, uma doença muito complexa mesmo. A gente tem que ter sempre, assim, tá revisando, né? Que se passar um tempo, vocês vão esquecer. Não tem como. Eu vou compartilhar agora o quadro do artigo. Professor, essas áreas de incidência, o Brasil é um país que tem muitos casos de febre reumática? A gente, quando eu estava fazendo cardiologia, apesar de não ser um mundo infantil, lá no hospital, lá em São Paulo, tinha muito paciente com sequela, com cardite crônica, com estenose mitral. Muito comum. Ah, tá. Atualmente, a pediatria discute isso porque nós vamos pegar a fase aguda. Então, qual que é o objetivo de trazer aula de febre reumática para cá? A gente entender o que é e a gente, todo ano, a gente vê algum caso de artrite. Então, assim, o sinal mais comum não é a cardite para a pediatria, é a artrite. Então, para a gente lembrar que tem a febre reumática, quando a gente estiver tratando a amidalite, a gente fazer uma prevenção primária, que é tratar adequadamente a amidalite, para evitar a febre reumática. E a gente pega o surto inicial. Então, nosso objetivo é ensinar para a gente prevenir que esse paciente evolua por uma forma crônica. Porque a forma crônica vai onerar o SUS e vai atrapalhar a vida dessa pessoa. Entendi. Então, o objetivo é isso, mas é porque a gente pega a fase aguda. E o adulto geralmente pega a fase crônica. Entendi. Mas caso haja um tratamento eficiente na fase aguda, essa pessoa ela pode não ter mais nenhum tipo de problema relacionado à febre reumática? Pode, porque o que acontece? Ele vai ter artrite, você vai tratar a artrite e vai fazer o tratamento secundário. Então, esse paciente, ele não vai desenvolver cardite. Então, ele tem a predisposição. Você viu que ele fez artrite e classificou como febre reumática. Vocês vão ver comigo no final da aula que o tratamento seria ele tomar bezetacil a cada 3 semanas.
E ele vai tomar até os 18 anos. Ah, tá. Entendi. Então, dessa forma, a gente está prevenindo o surto e desenvolvimento da cardite. Uhum. Né? Você não vai impedir que o paciente tenha contato com o estreptococo, Sim, mas você vai impedir que ele desenvolva amidalite, porque você vai estar dando bezetacil a cada 21 dias. Então, se ele entrar em contato, você já está prevenindo com bezetacil, porque ela vai fazer a cobertura. Então, o paciente não vai produzir quem? Anticorpo. E aí não vai ter toda a Se reação. produzir é pouco. Então, se ele não produz anticorpo, ele não vai agredir o seu tecido. Entendi. Aí, de uma certa forma, você vai estar impedindo ele de desenvolver outras formas. E o que o paciente mais apresenta é artrite e cardite. Eu, particularmente, nesses anos todos de pediatria, eu nunca peguei nódulo subcutâneo, nem eritema marginado. Eu só vi artrite. Uhum. Na pediatria, a gente raramente vê cardite. Mas no adulto, quando a gente passa em válvula e está avaliando adulto, a gente vê muita cardite reumática. Entendi. Tá? Então, é isso a questão. Imagina. Aí eu sei que é complexo, é chatinho, é uma aula cansativa. Mas a questão é a gente entender tudo isso e lembrar que tem os critérios e tentar fechar o diagnóstico, lembrar o que a gente pede de exame para direcionar o tratamento, para não deixar esse paciente escapar e depois voltar pior, né? É muito difícil, eu falo porque, assim, tudo bem que eu estou numa cidade pequena, mas eu já morei numa cidade grande, já acompanhei paciente, eu nunca peguei uma cardite grave, moderada, em paciente pediátrico. Nunca peguei. Então, normalmente, o que a gente vai pegar? Ou uma artrite, ou uma cardite sem sinal clínico, ou cardite leve. O problema é a gente não tratar adequadamente e esse paciente voltar pior, tá? Agora, eu vou colocar aqui o quadro do artigo da revisão mais atual. Só para a gente discutir aqui o que tem de diferença desse quadro, que é da diretriz. Então, da revisão de 2015, o primeiro surto continua igual. 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores. Aí ele coloca a questão de população de baixo risco e população de alto risco, tá? Mas, basicamente, vamos voltar sobre essa questão de população aqui. Olha, a primeira modificação, então, do que era feito é a questão de estratificação de indivíduo susceptível em 2 grupos, tá? Então, grupo de baixo risco é onde a incidência de febre reumática é menor que 2 casos para cada 100 mil escolares. Ou população que tem a prevalência de cardite reumática crônica menor que 1 para 1.000 por ano. Crianças pertencentes a comunidades com níveis superiores a esse seriam moderado ou alto risco. Eu falo para vocês que, assim, essa questão desses indivíduos de 2 grupos é mais complicado, né? A gente não tem, se você for olhar em São João, a gente não tem uma estratificação de febre reumática por população. Mas o Brasil, de uma forma geral, a gente considera como alto risco, né? Porque a gente tem mais casos que é um país que a gente teve muitos índices de cardite crônica. Então, se a gente considerar, vamos ver a diferença entre baixo risco e alto risco. Critério maior. Critério maior para população de baixo risco. Cardite pode ser a clínica, ou seja, o paciente tem alteração no eco e tem sintoma. Ou a subclínica, que o paciente tem alteração no eco, mas não tem sintoma. Se não fizesse eco, não ia saber que tinha. Isso é o subclínico. Artrite, população de baixo risco, ele considera poliartrite. Ou seja, o paciente tem que ter tido artrite em mais de uma articulação. A coreia,
eritema marginado, nódulo subcutâneo. Na população de alto risco, a cardite é a mesma coisa, o que vai diferenciar é a artrite. Ele vai considerar poliartrite, poliartralgia ou monoartrite, ou seja, só uma articulação. O que significa? Às vezes o paciente tem só um tipo de articulação acometida, mas como ele está numa região de alta incidência de febre reumática, a gente vai considerar essa monoartrite como um caso de artrite para febre reumática. Na verdade, ele vai pegar a população, ele vai, como aqui tem alto risco, ele vai cobrir mais. Então, ele pode até errar, considerar uma febre reumática num paciente que não é. Mas como aquela população tem maior risco, ele vai disseminar menos, ele vai tratar esse paciente, evitando que ele desenvolva forma grave. Né? Então, assim, o que a gente sugere? Que o paciente que tem uma artrite, mesmo tendo desenvolvido em um grupo só de articulação, se você considerar como artrite de febre reumática, você considera esse paciente positivo, tá? Do que a gente considerar ele como baixo risco e considerar só se ele tivesse poliartrite. Você vai dar outro diagnóstico de artrite para ele. Então, a gente vai considerar a nossa população como mal a risco e considerar a monoartrite. Em relação à artralgia, a artralgia, ela entra como critério menor. Mas se for uma poliartralgia, ou seja, dor articular em mais de uma articulação, você pode considerar como um critério maior. Então, a maior mudança nesse quadro foi em relação à artrite, que é a manifestação mais comum da febre reumática. Agora, vamos considerar aqui os critérios menores. No consenso, ele fala como artralgia. Já nessa revisão, quando o paciente é baixo risco, ele vai considerar uma poliartralgia no baixo risco como critério menor. Já na população de alto risco, ele já considera monoartralgia. Tá? Então, a gente vai considerar, na nossa população brasileira, monoartralgia. A febre, ele considera 38,5, maior ou igual a 38,5, no paciente de baixo risco, e no paciente de alto risco, maior ou igual a 38. Ele definiu melhor um controle de laboratório para a gente fazer do VHS e do PCR. Então, quando vocês pedirem VHS, no resultado de exame vem lá, resultado na primeira hora, ele sempre coloca a primeira hora. Se tiver acima de 60, você vai considerar VHS aumentado. E o PCR, se tiver acima de 3, você também vai considerar alterado. Tá? Bom, essas foram as principais mudanças na revisão. Tá? Ele definiu um critério laboratorial de VHS e PCR e ele tentou classificar um pouquinho esse padrão de artrite e artralgia em população de baixo e alto risco. Mas se a gente não olhar o quadro, a gente vai esquecer. Né? Eu acho que é importante vocês lembrarem para a prova em relação ao que é um critério maior, o que é um critério menor. Né? Então, eu vou cobrar de vocês esse quadro aqui. Eu acho que isso aqui é importante vocês lembrarem. Agora, realmente, lembrar detalhe de população de alto risco, baixo risco, lembrar a questão de monoartrite, poliartrite, eu não vou cobrar, né? Eu vou cobrar essa questão de você lembrar a diferença de artrite e artralgia, tá? E que seria uma artrite. A artrite é considerada caráter migratório. Teoricamente, uma poliartrite, né? Vocês lembram qual que é o valor de normalidade do intervalo PR? O intervalo PR, eu vou mostrar aqui no critério menor, mas seria acima de 200, tá? 200 milissegundos, que seriam 5 quadradinhos pequenininhos do eletro. Mas eu vou mostrar aqui no critério menor. Então, de critério maior, a artrite é a manifestação mais comum, está presente em 75% dos casos, tem evolução autolimitada e sem sequela.
o paciente vai ter alteração da articulação, mas depois vai regredir e vai voltar ao normal. Muitas vezes é o único critério presente clínico, né, de você olhar e achar uma alteração. Então, é o principal critério maior para a febre reumática. A gente tem que fazer, como eu já comentei, a diferenciação do critério maior com menor, tá? A artrite típica da febre reumática evolui de forma assimétrica, ou seja, vai ser uma articulação primeiro, não é bilateral, e ela é migratória. Quando o sintoma melhora em uma, aparece em outra. Afeta as grandes articulações, principalmente de membro inferior. A duração do processo inflamatório em cada articulação é em torno de 1 semana. E o quadro total de artrite, ou seja, de migrar, cessa em torno de 1 mês. A artrite é muito dolorosa, tá? Às vezes não apresenta uma alteração inflamatória muito evidente, mas é muito dolorosa. Por isso que é muito fácil de confundir com artralgia. E é usado no tratamento anti-inflamatório não hormonal. O maior representante seria o AS, ácido acetilsalicílico. E a resposta ao AS é muito rápida. A dor desaparece em 24 horas. Já a questão do edema, da hiperemia, costuma desaparecer entre 2 e 3 dias. Embora o padrão típico que foi comentado, a maioria dos casos, né, mais de 80%, eu tenho algumas apresentações atípicas. Agora, sobre a cardite é a manifestação mais grave, porque é a única que pode deixar sequelas e levar a óbito. Ocorre entre 40% e 70% no primeiro surto, tende a aparecer em fase precoce, sendo diagnosticada nas 3 primeiras semanas da fase aguda. A cardite na febre reumática, ela é pancardite. Então, apesar da gente falar muito em alteração de válvula, a válvula é o endocárdio, nós vamos sempre falar que a cardite ela é pancardite, né? Ela comete pericárdio, miocárdio e endocárdio, tá? Mas realmente as lesões mais sequelantes, as lesões mais importantes é a lesão valvar. Normalmente o derrame pericárdico da pericardite, a alteração do miocárdio, ela costuma melhorar. O que você vai observar de sequela é a alteração de válvula, tá? Não é comum o paciente apresentar grandes derrames e evoluir para tamponamento, são derrames pequenos. O acometimento do endocárdio, que seria a região da válvula, é a marca diagnóstica da cardite. Envolve com maior frequência a válvula mitral e a aórtica, tá? Então, só fechar aqui, gente, um minutinho. A lesão mais frequente é as lesões de regurgitação. Então, a fase aguda, o paciente que tem a cardite como desenvolvimento, ele desenvolve insuficiência mitral, tá? Depois a aórtica e com a evolução vai desenvolver estenose. Então, a estenose é uma complicação mais tardia, por isso que eu comentei com vocês, quando está fazendo eco. A gente pega a estenose mitral com característica no eco de patologia reumática, geralmente a estenose vai mostrar para vocês que é antiga. E quando você acha uma estenose mitral reumática, lembra que eu falei no quadro, você já nem precisa ter critério menor, nada disso, você já faz o diagnóstico assim como a Coreia. A diferença entre as cardites é assim, cardite subclínica, o paciente não tem sintoma, se você for examinar clinicamente, você não vai ouvir nada, você vai fazer um raio-x, o coração está de tamanho normal, você vai fazer um eletro, não tem alteração, mas a hora que faz o eco, você vai achar alteração na válvula, tá? Você vai ver um refluxo, que o jato não é igual ao refluxo fisiológico, já vai ter uma característica mais para reumático. A cardite leve, o meu paciente ele começa a ter uns sintomas leves, tá? Então, o paciente vai começar a apresentar uma taquicardia que não é proporcional, ou seja, eu tenho um quadro de febre, eu estou na fase aguda, mas essa taquicardia não é
está muito mais acelerado do que normalmente você veria numa febre. E o paciente pode apresentar um sopro. Geralmente o raio-x e o eletro vão estar normais, tá? Lembrando que o eletro, para você fazer diagnóstico de cardite, você não conta a alteração do eletro que seja o intervalo PR prolongado. O intervalo PR, a alteração do intervalo PR, ele vai ser um critério menor para a febre reumática, ele não vai ajudar no diagnóstico de cardite. E vocês vão perceber que o exame mais importante para fazer diagnóstico de cardite é o ecocardiograma. Nesse caso aqui, eu já vou começar a ver insuficiência discreta nas válvulas, tá? E eu posso verificar um VE já começando a ficar dilatado, mas é pouco, tanto é que no raio-x já não aparece esse aumento de cavidade. Já na cardite moderada, meu paciente vai ter um pouquinho mais de sintoma, então ele vai ter taquicardia, vai apresentar sopro, tá? Vai ser um sopro de regurgitação mitral, mas não vai ser um sopro que gere frêmito, e pode estar associado a sopro de diastólico em foco aórtico, tá? De insuficiência aórtica. No raio-x, eu vou ter um aumento de área cardíaca leve e posso ter sinal de congestão pulmonar na cardite moderada. No eletro, eu posso estar vendo arritmia, como por exemplo extrasístole, alteração do segmento ST, posso ter baixa voltagem por derrame pericárdico, posso ter prolongamento do intervalo QT. Lembrando que o prolongamento do intervalo PR é critério menor. No eco, eu vou observar uma regurgitação mitral moderada, aumento de cavidade esquerda e posso ter disfunção também. E na cardite grave, eu vou ter um quadro clínico típico de insuficiência cardíaca, posso ter arritmia, posso ter derrame pericárdico, vou ter um sopro mais evidente, um raio-x totalmente alterado, com cardiomegalia e congestão, e o eletro vai mostrar aumento de cavidade esquerda. E no eco, eu vou ter uma regurgitação maior, né, alteração também de tamanho do coração e de função. Até aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, até que tá dando pra ir. Tá. Aí é o seguinte. O paciente chegou para vocês com cansaço, vocês vão examinar, se houve sopro, vocês já vão pedir no mínimo um raio-x e um eletro para ver se já tem alteração. Mesmo que não tenha alteração, se você desconfiar de febre reumática, tem que pedir um eco. Porque lembrar que a gente pode ter cardite subclínica. E a cardite subclínica, ela faz parte de um critério maior para o diagnóstico de febre reumática, tá? Olha, aqui nesse grupo da cardite, não vale anomalia congênita. Então, paciente que tem uma disfunção na válvula, mas que nasceu com um problema de coração. Aí essa cardite pode ser até assim, um paciente cardiopata, que nesse período da febre reumática ele piora. Mas se ele tiver doença cardíaca congênita, você não inclui como cardite reumática, tá? A coreia de Sydenham, ela ocorre mais em criança e adolescente, tá? Principalmente sexo feminino, e é rara desenvolver após os 20 anos de idade. A prevalência é de 5 a 36%. O surto da coreia dura de 2 a 3 meses, mas tem pacientes que pode prolongar por mais de um ano. Eu nunca vi coreia, tá? Em paciente pediátrico. A coreia é considerada uma desordem neurológica, caracterizada por movimentos rápidos, involuntários e incoordenados, que desaparece durante o sono e é acentuado em situação de estresse. O movimento pode acometer músculos da face, dos lábios, das pálpebras, da língua, e são com frequência generalizados e bilaterais. As recorrências são muito semelhantes ao quadro inicial, e eu posso ter um paciente com coreia apenas, ou coreia e artrite, coreia e cardite, tá? É mais associado com cardite e artrite.
Já o eritema marginado caracteriza-se por uma área de eritema com borda nítida, então é uma lesão que o centro é mais branco e a borda do centro é vermelha. E ele não tem uma característica, tipo assim, arredondado, ovalado. Cada lesão pode ter um formato, tá? E ele costuma ser fugaz. Então, às vezes, aparece a lesão num lugar, após umas horas, ele desaparece nesse lugar, aparece em outro. São lesões que não coçam, tá? Dá um aspecto tipo serpiginoso, lembra serpente, né? Uma lesão assim, não é reta, é uma lesão assim meio ondulada. Podem ser múltiplas, são indolores, acomete muito região de abdômen, tronco, face interna da perna, face interna dos braços, tá? É uma manifestação rara, menos de 3% dos pacientes. São fugazes, duram de minuto a hora, muda frequentemente de fórmula, ocorre no início da doença, mas pode persistir por alguns meses. É uma manifestação muito associada à cardite. Então, a maioria dos pacientes vai ter eritema marginado associado a algum grau de cardite. Então, aqui um exemplo. Então, um halo central claro, uma borda avermelhada, cada lesão com o seu formato, tá? Não é pruriginoso e desaparece em horas. Nódulos subcutâneos são raros, presentes em 2 a 5% dos pacientes, está fortemente associado à cardite. Então, o eritema marginado e o nódulo subcutâneo está muito associado a paciente com cardite. Eles são múltiplos, arredondados, com tamanho variado, desde meio centímetro a 2 centímetros. Tem característica firme, móvel, indolor, recoberto por pele normal, sem características inflamatórias. Então, não tem hiperemia e não tem edema, e não tem calor, né? Localizam-se sobre proeminência e tendões extensores. Então, aqui, por exemplo, né, o nódulo subcutâneo no cotovelo do paciente. Aqui para mostrar a superfície extensora, que geralmente ele está localizado. É mais facilmente percebido por você palpar do que você observar. Então, um paciente que você vê que tem característica de febre reumática, que teve amidalite recentemente, a gente não esquecer de palpar, porque às vezes o paciente tem nódulo subcutâneo, mas como não é visível, a gente não examina, tá? Então, lembrar de examinar cotovelo, joelho, punho, tornozelo, tendão de Aquiles e coluna. O aparecimento é mais tardio, cerca de 1 a 2 semanas após as outras manifestações. Regridem rapidamente com o início do tratamento da cardite, que a base do tratamento é corticoide, raramente persiste por mais de um mês. Eles não são patognomônicos da febre reumática, porque eu posso ter nódulo semelhante em lúpus, artrite idiopática e juvenil poliarticular. Vamos falar aqui dos critérios menores e a gente dá um intervalinho, tá? Critério menor, nós já falamos bastante da artralgia, que é uma dor em articulação, não tem processo inflamatório visível, é muito associado com cardite, tem um padrão poliarticular migratório e assimétrico envolvendo grandes articulações, muito semelhante ao que acontece na artrite. Ela afeta a grande articulação e se caracteriza pela ausência de incapacidade funcional. O paciente tem dor na articulação, mas ele continua deambulando, ele continua andando, tá? Ela também tem um caráter migratório e envolve grandes articulações. Quando a gente coloca artralgia como critério maior, a gente não usa artrite. Como a gente coloca artrite como critério maior, a gente não usa artralgia como critério menor. A febre é muito frequente no início do surto, ocorre em quase todos os surtos de artrite, não tem um padrão característico, mas em geral cede após poucos dias e responde rapidamente anti-inflamatório não hormonal. Não é um padrão tipo assim, tem que ter 3 dias de febre ou 2 dias de febre, tá?
Mas no artigo da Sociedade de Reumatologia, colocou a questão da temperatura, né, acima de 38. Quanto ao intervalo PR, ele pode aumentar com frequência na paciente com febre reumática, tem que ser medido em todos os pacientes com suspeita. O intervalo PR, ele é normal em criança até 180 milissegundos e 200 milissegundos para adolescente e adulto. Então, aqui, para vocês verem, eu tenho onda P. E aqui o intervalo QRS. Então, a onda P, primeiro morrinho, mais arredondado, a gente começa a contar aqui. Só de olhar, apesar da gente não estar conseguindo ver nessa foto quantos quadradinhos tem, eu consigo ver os quadrados grandes. Aqui tem 5. Então, ó, você já vê que é maior que 5 quadradinhos pequenos, né? Então, aqui é um intervalo PR de mais ou menos, deixa eu ver. É um intervalo PR de 400 milissegundos, que aqui eu tenho quase 10 quadradinhos. Cada quadradinho pequeno equivale a 0,04 segundos, ou seja, 40 milissegundos. Quanto às provas de atividade inflamatória, elas não são específicas da febre reumática, mas elas auxiliam no diagnóstico. O VHS, ele aumenta já nas primeiras semanas da doença, e os níveis mais elevados são encontrados em paciente com cardite. PCR se eleva no início da fase aguda e seus valores diminuem na segunda ou terceira semana. E deve ser sempre estimada, tá? É mais fidedigna que o VHS. Por quê? O VHS ele cai mais rápido do que o PCR. E normalmente a gente descobre a febre reumática cerca de 10 dias após o contato com a bactéria. PCR é uma proteína C reativa, marcador de fase aguda, está envolvida com o sistema autoimune. Então, a gente sabe, né, no consenso está escrito lá, que foi já demonstrado a atuação do linfócito T com envolvimento na febre reumática. Então, na hora que você dosa a proteína C reativa, você está dosando uma proteína envolvida na febre reumática, né? Então, que eu tenho ativação do sistema de linfócito T. Normalmente, o valor de corte é 0,3. De 0,3 a 1 é normal, ou a gente já pode considerar pequena elevação. Mas, teoricamente, pelas novas diretrizes do artigo, fala que está acima de 0,3 já está alterado. Então, de 0,3 a 1 é normal ou elevação pequena. De 1 a 10, uma elevação moderada. Acima de 10, uma elevação importante. Acima de 50, uma elevação severa. O que seria o VHS? Esse procedimento ele mede a velocidade da separação entre os glóbulos vermelhos e o plasma pela ação da gravidade. Então, tira o sangue, coloca ele encostado em pé, espera 1 hora, né? É falado na primeira hora. Na primeira hora, a pessoa vai medir, porque o que vai acontecer? As células têm maior peso molecular, elas vão para baixo, e o líquido vai subir. Então, ele vai medir a distância entre as células e o líquido. Quanto maior a distância, ou seja, maior que 60, positivo, tá? O valor de referência seria de 15 em homens e 20 para mulheres. Em criança, é em torno de 3 a 13. Mas, igual a gente colocou aqui, acima de 60 já estaria alterado. Esse valor de 15 ou valor de 20, que é o valor de referência, é porque eu tenho outras situações que podem fazer com que o VHS esteja alterado, assim como o PCR, tá? Então, o valor mesmo para a febre reumática seria acima de 60. Pessoal, até aqui
vocês leram o artigo, a gente conversou sobre os critérios maiores, critérios menores, né? E os artigos que vocês deram uma lidinha. Eu vou fazer um intervalinho aqui para vocês irem ao banheiro, para vocês ficarem na sequência estudando e vendo a questão dos slides. Eu vou dar aqui uns 10 minutos só, para a aula não terminar muito tarde, que vocês têm ambulatório à tarde, né? Com a Márcia. Então, eu vou dar só uns 10 minutinhos aqui, a gente vai entrar no tratamento para poder encerrar, tá? Aí, até lá, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui no chat, pode colocar. Então, são 10h30, 10h40 eu volto. Tá bom, prof. Mas agora que a gente falou dos critérios menores e critérios maiores, eu vou colocar um caso clínico que eu uso na aula, a gente vai discutir, depois de falar do tratamento, aí eu encerro, tá? Não vou me prolongar, porque eu sei que vocês têm um posto de saúde à tarde, a turma da Márcia. Vamos lá. Tá dando para ver? Tá. Tá. Deixa eu tentar pôr um zoom maior aqui. Acho que é exibir. Aí ficou melhor, né? Melhorou, professor. Melhorou. Vamos lá. Então, criança de 6 anos, sexo masculino, tem apresentado amidalite de repetição. Cerca de 3 semanas após a última infecção, iniciou o quadro de edema no joelho esquerdo. Segundo a mãe, a criança não está conseguindo andar devido à dor. A mãe nega trauma. Ao exame físico, o paciente está em bom estado geral, mucosas coradas hidratadas, eupneico, sem esforço respiratório, acianótico e anictérico. Febril, 38,5, pulsos cheios e simétricos, com edema no joelho esquerdo e dor à mobilização. Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular difusamente distribuído, sem ruídos adventícios, frequência de 35, e incursões respiratórias por minuto. Ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sopro sistólico regurgitativo de 2 cruzes em 6 em foco mitral. Frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, pressão arterial de 100 por 60 milímetros de mercúrio. Abdômen flácido, ruído hidroaéreo presente, indolores sem massas. Horoscopia com hiperemia difusa. Com esse contexto, vocês acham que a gente pode começar a pensar em febre reumática para essa criança ou a gente pensaria em outro tipo de acometimento de articulação? Eu acho que pode sim. Pode, né? Alguém discorda? Não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui, então, para a gente pensar em febre reumática, primeira coisa, a gente vai ter que pensar em critério maior e critério menor. Critério maior, vocês acham que tem aí critério maior? Tem a monoartrite, né? Que se for considerar que é isso no Brasil, acho que pode considerar como critério maior, né? Critério maior é o acometimento do joelho esquerdo.
Por que que você pensou em critério maior artrite e não artralgia? Por causa do edema. Edema e a dor à mobilização, né? Porque a artralgia não comete movimento. E o paciente não está conseguindo andar. Então, a gente pensa em artrite e monoartrite, certinho. Aí, como a gente está pensando numa população de alto risco, a gente considerou já a monoartrite, né? Mas algum critério maior, dentro do que foi citado, é claro. O sopro, eu não sei se é. Eu não sei classificar direito esse sopro, mas eu imagino que seja alguma coisa indicativa do. O sopro regurgitativo, ele, na cardite, aí a gente consideraria só subclínica ou não? Então, na verdade, ele tem um exame físico positivo, sem sintoma. Pode ser leve, subclínico eu não digo, porque o subclínico, olha como é interessante a gente discutir. Subclínico, o exame físico estaria normal. Então, ele tem um exame físico com alguma alteração. Então, a gente pensaria em cardite, sim, talvez leve, porque talvez não, né? Se for positivo, seria leve. Para a gente confirmar isso, a gente vai precisar de exame, né? Então, a gente vai precisar de um auxílio de exame para a gente poder definir se entra como cardite. Então, possivelmente, nós temos a cardite e nós temos uma suspeita de artrite. 2 critérios maiores, tá? Se a cardite não ficar diagnosticada, seria um critério maior. Nós temos critérios menores aqui? Febre. Febre. Enquadra nos 38,5, né? Temos febre. Mais algum? Bom, como a gente pensou em artrite, já não conta artralgia. Agora, os demais critérios vão depender de exames. Então, quais exames a gente faria nesse paciente? Eco. Eco, certo. Eu acho que o aslo também, né? Né? Já é de repetição. O aslo. PCR? Posso pedir raio-x também, Vamos professor? pedir um raio-x de tórax. PCR também, que é uma proteína de fase aguda. O ECG para ver o, acho que é PR, não? Isso, importante a gente ver o ECG, tanto que a questão da cardite como o outro critério menor. E Professora, se ele tiver no episódio de amidalite, pode pedir a cultura? pode. Então, gente, lembrar dos exames para definição diagnóstica e sem esquecer que nós temos que fazer um exame para a gente comprovar que é estreptocócica. Como vai ser o primeiro diagnóstico, eu tenho que comprovar que esse paciente ele teve infecção estreptocócica. E também avaliar se ele está com amidalite, ele tem hiperemia e está com febre, né? Para a gente ver se essa febre é da amidalite ou se a febre é como um critério menor mesmo da febre reumática. Febre reumática também tá, né? O próprio nome diz, o paciente com febre, tá? Então, vocês estão antenados aí, certinho o raciocínio. Agora eu vou escrever para vocês aqui o que tem de exame desse paciente. Vou descer aqui. Então, vamos lá. Como a gente faz exame de sangue, a gente pode colocar hemograma completo para a gente ver infecção, né? Apesar de não ter nenhum dado de hemograma, mas já vai coletar sangue, a gente faz. A hemoglobina desse paciente está 12. Para criança de 6 anos está normal. Hematócrito de 38, também normal. Leucócito global de 11 mil leucócitos, está normal também. 1% de bastonete, 45% de segmentado, 25% de linfócito, 2% de eosinófilo, 6% de monócito.
Então, esse hemograma aqui tem uma leucocitose normal e não tem desvio à esquerda. Então, ele não é um hemograma que nos ajudou a pensar que o paciente está com infecção. Então, ele não tem nem neutrofilia, nem leucocitose. Plaqueta, 280 mil normal, em torno de 150 mil até 450, tá? Para vocês terem uma ideia. PCR do paciente deu 12. Eu considerei positivo, porque o PCR que eu dei na aula para vocês, que é do artigo da Reumato, falou em aumento acima de 3%, né? De 3 miligramas por decilitro. Então, positivo. VHS, 60. No artigo também considerava 60, então positivo. ASLO deu maior que 200, é assim que vai vir, tá, gente? Ele vai dar para vocês se está menor que 200 ou maior que 200. Então, no laboratório aqui da nossa região, o artigo falava em 320, mas o nosso aqui considera positivo acima de 200. Então, nós temos ASLO positivo. O ASLO, ele nos diz o quê? Que o meu paciente tem anticorpo contra streptococcus, né? Então, significa que em algum momento ele teve infecção por streptococcus. Então, por aqui, eu já poderia concluir que ele teve contato. O teste rápido deu negativo e a cultura está em andamento. Então, pode ser o seguinte, o paciente teve contato com o streptococcus, nesse momento ele não tem o streptococcus, tá? Agora, a cultura vai dizer para a gente também se está ou não, né? Mas essa uroscopia está muito tranquila. Eu acho que, para a gente falar que ele está com streptococcus agora, eu descreveria para vocês pontos de pus, ou descreveria petequia no palato, linfonodo cervical. Então, eu daria mais dados para vocês, para a gente falar que, nesse momento, ele está com infecção. Mas ele teve contato. Tá? E o teste rápido também confirmou que ele não está. Agora, se o quadro clínico tivesse muito sugestivo, eu ia realmente depender da cultura. Aí a gente misturou um pouquinho do que a gente discutiu no começo da manhã sobre amidalite. Tá? Urina sem alterações. Vocês comentaram comigo agora dos exames cardiológicos. Vamos lá. Eletro, raio-x e eco. O eletro mostrou um ritmo sinusal, então não tem uma arritmia. Frequência cardíaca de 90, para a idade está normal. Intervalo PR de 160. O que vocês acham no intervalo PR? O de criança era até 180 ou não? Acho que eu Isso. esqueci. Até 180. Então Normal. Então deve estar bom. Normal, certinho. Então, nós não temos alargamento do intervalo PR como critério menor, tá? Sem sinais de sobrecarga e sem alterações de repolarização. Então, não tem aumento de cavidade pelo eletro e não tem arritmia. O raio-x mostrou uma área cardíaca normal e sem sinais de congestão, porque o parênquima pulmonar está normal. Vamos ver o eco aqui. Septos interatrial interventricular íntegros, cavidades normais. Temos uma regurgitação, uma insuficiência discreta em válvula mitral. Então, confirma a questão do sopro. Né? Então, a gente tem o sopro e tem a insuficiência no eco. Válvula tricúspide pulmonar e aórtica sem anormalidades. Função sistólica normal. Então, a única alteração confirmada aqui, nós não temos sinal de derrame pericárdico, não temos miocardite, então a gente não tem a evidência da pancardite, mas a gente tem o refluxo valvar. Eu pus de propósito a descrição dessa forma, tá? Agora eu quero discutir com vocês. Normalmente, se for uma alteração reumática, o eco vai vir dizendo que a válvula tem um aspecto de alteração reumática. Ele não vai vir simplesmente dizendo que tem um refluxo, tá? E também a gente vai ter outras alterações. Se o paciente estiver com cardite, ele tem que ter mais envolvimento no eco. Então,
eu diria para vocês que esse paciente ele não configurou como cardite. Ele pode ter um refluxo anatômico dele mitral, que não seja cardite. Então, ele não tem sinal de pancardite pelo eco, não tem descrição reumática no eco. Eu queria chamar a atenção disso, porque senão, só de ter o refluxo, vocês já vão falar que é cardite. Então, esse paciente não configurou como cardite. Tá bom? Vocês concordam? Ainda tem dúvida? Peraí, então quando não é só porque tem refluxo que é que tem cardite, não. Isso. Ele tem que ter uma descrição, e eu fiz proposital aqui. Ele tem que ter uma descrição da válvula para vocês falarem cardite. Ou que ele já tem um acometimento reumático da válvula, ou a descrição que o jato da insuficiência não é fisiológico. Então, normalmente no laudo de eco, a gente vai colocar aqui se é fisiológico ou não, ou se tem alteração na válvula. Ou outra dica, ele vai ter o refluxo, mas vai ter uma alteração de miocárdio, ele vai ter um derrame pericárdico, você vai ver mais sinais de alteração cardiológica. Só esse refluxo não fala para você se ele é cardite. Tá? Ele teria que ter mais coisas aqui. Deixa eu minimizar. Vocês não tinham, vocês vão voltar a ler depois o consenso. Deixa eu colocar para vocês aqui sobre o eco. Eu vou aumentar também. Professor, tira só uma dúvida, fazendo favor. Pode perguntar. Como critério menor, a febre é sempre 38, é igual ou acima de 38, ou eu posso considerar 37,8? Pode considerar só 38. Naquela revisão dos critérios, então vou colocar aqui, é o Fábio, né? Isso. Eu conheci sua voz, Fábio. Aqui, ó, essa revisão mais recente. Então, Então, ele coloca como, a gente considerou a nossa população como alto risco, né? Então, ele coloca aqui febre acima de 38. Uma população de baixo risco, 38,5. Então, não é um estado subfebril, ou febre mínima, né? Febre baixa. É uma febre mais alta. tá certo, obrigado. Tá? No consenso, ele tinha falado como, se eu não me engano, como febre... Deixa eu até olhar aqui novamente no consenso como é que está a febre. Ó, no consenso, ele fala que a febre ela é frequente no início agudo do surto e ocorre em quase todos os surtos de artrite. O nosso paciente tem artrite, então está batendo essa questão. Aí ele coloca que não tem um padrão característico. Em geral, cede espontaneamente em poucos dias e responde aos anti-inflamatórios. Paciente com cardite que não tem artrite pode cursar com febre baixa, enquanto que os que se apresentam com coreia são afebris. Realmente, se a gente considerar pela diretriz, só na artrite que a gente tem uma febre mais alta. Mas já nas atualizações lá da revista de reumatologia, já consideraria um valor acima de 38. Olha, eu acho, pegando toda essa questão, que se a gente pensar que a gente tem outros critérios muito sugestivos, então o nosso paciente com VHS aumentado, PCR aumentado, com ASLO aumentado, tem uma artrite típica, eu consideraria até 37,8 como sendo um critério menor. No consenso está assim. Quando tiver um outro consenso, a gente volta a pensar no que o consenso for determinar quanto à febre, tá? Mas na diretriz que a gente tem, a última de 2009, não tem o estabelecimento da febre, do valor certo. Aí eu fico com receio da gente não considerar esse paciente por conta da temperatura de 38, 37,8 eu não considero. E esse paciente no futuro evoluir com cardite. Então, eu preferiria pecar por excesso, porque o resto está muito sugestivo. Agora, se não tiver sugestivo
e a febre for determinante como critério menor, aí a gente pode pensar nessa questão de um valor superior a 38, tá? Mas eu acho que tudo vai considerar com o quadro clínico do paciente. Porque se eu considerar a revisão postada no artigo da reumatologia, é só acima de 38. Mas se eu for pegar pelo consenso, ali não determinou um foco para mim de temperatura. Só determinou que o paciente tem febre. Tá? Tá, entendi. Então, realmente é dúbio. Mas eu acho que se o contexto todo favorecer, você tem um aslo aumentado e você tendo um quadro de artrite, geralmente vai ficar com febre reumática. Tá? Você não vai estar errando de estar fazendo... Porque o que vai definir para você? O tratamento da artrite, que a gente vai discutir daqui a pouco, e a profilaxia secundária. Eu faria profilaxia secundária mesmo com a temperatura mais baixa. Tá? Mas eu concordo que se a gente colocar as duas situações, fica meio dúbio. Esse paciente do caso clínico está dentro do quadro, né? Tem uma febre de 38,5, então a gente vai considerar como critério menor. Vou voltar aqui. Não, clínico. Então, na fase aguda da doença, a regurgitação mitral é a alteração mais frequente. Para se aumentar a especificidade do diagnóstico do eco, da regurgitação mitral, é necessário que alterações valvares morfológicas também estejam presentes. A regurgitação mitral é causada por dilatação ventricular, dilatação do anel mitral e pelo prolapso mitral. Ruptura de cordoalha envolvendo o folheto anterior pode acontecer excepcionalmente. A regurgitação aórtica é a segunda lesão mais frequente, e lesões valvares obstrutivas não ocorrem nos episódios iniciais da febre reumática. Espessamento valvar é frequente e tem sido observado nódulos valvares focais que desaparecem durante a sua evolução. O diagnóstico da valvite, ou seja, da inflamação da válvula, não deve ser baseado em lesões isoladas do lado direito do coração. A função ventricular esquerda é normal no episódio inicial e mesmo nas recorrências. A maioria dos pacientes mantém função preservada. Derrame pericárdico, em geral pequeno, ocorre com frequência, mas nem sempre se relaciona com o atrito pericárdico no exame físico, tá? O que eu quero dizer aqui? A gente teria que falar que tem uma dilatação ventricular, dilatação do anel, prolapso de válvula mitral, ou espessamento da válvula. Eu teria que ter dado no eco para vocês mais dados, tá? Então, em relação à regurgitação mitral, o espessamento, olha, tem um asterisco aí. O espessamento dos folhetos aumenta a especificidade dos achados. O que eu quero dizer é que eu posso ter regurgitação mitral fisiológica ou discreta, seja alteração morfológica e não reumática. Então, eu pus um pouco proposital para vocês verem que a gente tem que ter cuidado quando tiver alguma lesão em relação à lesão no eco. Só uma insuficiência discreta não quer dizer que é reumática. Então, nesse caso clínico aqui, a gente fica um pouco tendencioso a pensar em cardite, mas eu pensaria mais só na artrite como critério maior. De qualquer forma, nós temos artrite, nós temos febre e nós temos alteração de prova inflamatória. E nós temos evidência de streptococcía. Então, esse quadro, ele fecha como febre reumática e não tem amidalite concomitante.
Concordam com a minha conclusão? Sim. Sim, né? Tá tranquilo então. Mas de qualquer forma, é uma febre reumática. Concordar, eu concordo, mas, nossa, muito difícil esse raciocínio todo. Mas então é a gente pensar isso, a gente lembrar dos critérios. Então, cardite, artrite, nódulos, eritema marginado e coreia. Geralmente, vocês vão ter um quadro de artrite, é o mais comum, pode ter ou não cardite. Lembrando que o meu paciente pode ter alteração no eco e não ter critério clínico, aí a cardite subclínica, ela faz parte do primeiro episódio, como critério maior. No eco, eu tenho que ter descrição de problema na válvula, uma válvula mais espessa, uma válvula com prolapso, vai ter outros sinais que a válvula está doente, tá? Lembrar que a cardite não é só alteração de válvula, ela é uma pancardite, tá? Então, eu posso ter miocardite, eu posso ter derrame. Bom, quanto ao tratamento, a primeira medida terapêutica é a erradicação do agente infeccioso, né, do streptococo. Então, quando a gente faz diagnóstico de febre reumática, a gente já faz uma dose da penicilina benzatina. Então, assim, eu não vou fazer pensando em amidalite naquele paciente, porque ele não tem critério clínico, mas já que eu fiz o diagnóstico, eu já começo com uma dose de bezetacil. Se for, nesse artigo aqui, ele trouxe uma alteração em relação ao peso. Então, se o paciente tiver menor que 20 quilos, eu vou usar metade do frasco, eu vou usar 600 mil unidades. A penicilina benzatina é intramuscular. E se o paciente tiver mais que 20 quilos, eu vou usar o frasco todo, 1.200.000, tá? Depois eu vou trocar o meu slide lá, vou usar o desse artigo aqui. Se o paciente tiver alguma doença hemorrágica, alteração de plaqueta, alteração de coagulograma, que ele não pode receber dose M, eu vou dar preferência para um tratamento com a penicilina V oral ou amoxicilina, qualquer uma das duas, com dose de 50 mg quilo dia. Se for amoxicilina, eu posso dar de 8 em 8 horas. Se for aquela de 250 que a gente tem no postinho. Se for penicilina V, eu divido a dose de 6 em 6 horas, mas ambas por 10 dias. Gente, por isso que a gente usa pouco penicilina V. Você imagina você dar um antibiótico 10 dias de 6 em 6 horas e outro de 8 em 8 horas. E se for BD, de 12 em 12, melhor, né? Então, a gente acaba usando mais amoxicilina. Se o paciente tiver alergia, eu posso usar a eritromicina, na dose de 40 mg quilo dia, de 6 em 6, por 10 dias. Ou a azitromicina, 20 mg quilo dia, uma vez ao dia, por 3 dias. É claro que a azitromicina, a administração é muito mais fácil, né? Então, a gente acaba usando mais. Não deve ser usado tetraciclina, nem sulfa, nem cloranfenicol, tá? Por alta resistência e, no caso do cloranfenicol, alta toxicidade. A gente quase não usa, eu nem uso, assim, nunca prescrevi cloranfenicol para infecção. Agora, só para vocês conhecerem, para não ficar em branco, né? O paciente está com artrite, como é que eu trato? O paciente está com dor, não está andando. A gente vai usar anti-inflamatório não hormonal. Então, ácido acetilsalicílico, naproxeno, próprio ibuprofeno, que a gente usa como antitérmico, né, que é o Alivium, a gente pode usar, ou o cetoprofeno. Só que aqui eu tenho as doses. A dose do ibuprofeno para febre é 10 mg quilo dose. A dose do ibuprofeno para processo inflamatório vai ser de 30 a 40 mg quilo dia, e eu posso dividir de 8 em 8, tá? Ácido acetilsalicílico, de 80 a 100 mg quilo dia, isso aqui é o AS. Como é comprimido, a gente pode diluir
ou dar o comprimido mastigável para a criança, tá? Naproxeno tem em gota, ibuprofeno em gota, e cetoprofeno tem em gota também. Eu gosto muito do cetoprofeno para criança, mais que o naproxeno. Então, a gente pode estar usando para poder fazer o quê? Tratar a artrite. A gente sabe que a artrite é autolimitada e não vai deixar sequela na criança. E a gente vai usar em torno de 7 a 10 dias o anti-inflamatório, tá? Como as doses do anti-inflamatório, elas são altas, a gente pode usar um omeprazol para proteger o estômago, por causa da dose alta dos anti-inflamatórios. A criança não está acostumada, né? No meu paciente que desenvolver cardite, eu posso usar tratamento com prednisona, de 1 a 2 miligramas quilo dia, via oral, máximo de 60 miligramas por dia. No caso da prednisona, ela é comprimido, a gente faz diluição para criança, caso a dose seja pequena, tá? Um exemplo, criança de 10 quilos, 10 não, que é uma criança de 1 ano. Vamos pôr uma criança, né, acomete em torno de 5 anos, né? Vamos pôr uma criança aí de 30 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Então, eu posso usar o comprimido de prednisona, ele tem 20 miligramas. Eu posso usar 1 comprimido e meio por dia. Então, a dose de 1 vezes o peso, tá? E a gente vai tateando isso de acordo com a melhora do paciente. Eu posso usar 1 vez ao dia, ou posso fracionar em 2 ou 3 vezes ao dia, tá? Durante 15 dias. Depois, você não pode tirar o corticóide de uma vez. A gente tem que ir reduzindo semanalmente até zerar a dose. É como se fosse um tratamento chamado de desmame. Você não pode dar uma dose alta de corticóide e tirar de uma vez, tá? Quando o paciente tem coreia, a gente pode estar usando haloperidol, dose de 1 miligrama por dia. Não é por quilo, tá? É 1 miligrama dia para o paciente, 2 vezes por dia. Eu vou aumentando a dose e tateando a resposta do paciente. Eu nunca tive experiência de prescrever haloperidol para coreia, porque eu nunca via coreia, né, gente? Então, eu normalmente, como eu não tenho manejo, eu ia pedir uma ajuda aí de controle, eu ia seguir o que está aqui no consenso, mas eu ia pedir uma avaliação também da neurologia, tá? Mas é claro que se a gente seguir a dose, a gente não vai estar errando, né? Uma outra opção que ele dá, além do haloperidol, é o ácido valproico, e isso a gente já tem um pouco mais de costume, porque o ácido valproico ele também é um anticonvulsivante, então a gente tem mais costume em criança, tá? A usar o ácido valproico do que o haloperidol. Agora vamos falar da profilaxia, que é importante. A profilaxia primária nós já vamos estar fazendo. Na hora que você faz o diagnóstico, você vai fazer uma dose do bezetacil. Então, você já vai estar tratando um contato que ele tenha tido com o Streptococcus. Depois, você vai manter essas doses da bezetacil de acordo com o que vai falar aqui no artigo, que é a profilaxia secundária. A profilaxia secundária é o uso a longo prazo do antibiótico, para que ele mantenha uma concentração inibitória mínima para o estreptococo, para impedir recidivas de febre reumática em paciente que já teve o surto. A droga mais usada é a bezetacil, por quê? É dolorido? É. É difícil de aderir? No começo depois o paciente acostuma. É muito mais fácil o paciente usar, sem ter erro, a injeção, do que você querer manter uma dose via oral, porque eu posso fazer também com medicação via oral, mas imagina que ele vai tomar todos os dias. Então, a chance de esquecer e alterar a cobertura é maior. Então, a gente tem que ajudar o paciente a vencer esse preconceito inicial com o bezetacil, tá? Normalmente, eles acostumam, as crianças acostumam. Então, penicilina benzatina intramuscular a cada 21 dias, mantendo o que a gente usou na dose de tratamento do peso de 20 quilos. Aqui, se o paciente tiver contraindicação, a gente vai usar penicilina via oral. Aí são
250 miligramas 2 vezes ao dia, todos os dias. Quem tem alergia vai usar eritromicina ou sulfadiazina. Agora, a duração da profilaxia secundária. Paciente que não teve cardite, ele vai usar até ele completar 21 anos, ou até 5 anos após o último episódio, em casos de recidiva, tá? Então, nosso paciente tem 6 anos de idade. Então, ele vai usar até ele fazer 21 anos. Ele vai tomar a bezetacil de 21 em 21 dias. Se o meu paciente tivesse o primeiro surto com 20 anos, tá? Vamos supor que o paciente teve o primeiro surto com 20 anos. Ele não vai usar a bezetacil só por 1 ano, ou seja, até ele fazer 21. Ele vai usar 5 anos, tá? Então, é o período que cobrir mais. Quanto mais jovem o paciente, você vai jogar essa bezetacil até 21 anos. Se o paciente tiver o primeiro surto próximo aos 21 anos, você vai usar a bezetacil 5 anos. Mas esse é o paciente que não tem cardite. O paciente que tem cardite, que teve uma cardite e tem uma lesão moderada a severa, a profilaxia dele vai durar até ele fazer 40 anos. Ou vai usar 10 anos após o último episódio. Se a idade com que ele teve for próxima a 40, ele for usar menos de 10 anos, tá? Agora, paciente que teve cardite com quadro leve e depois que você tratou, a válvula ficou muito boa, não teve uma sequela, você vai manter a profilaxia até o paciente fazer 25 anos, ou 10 anos após o último surto, o que cobrir maior período. Pacientes que têm alto risco de reinfecção e ele ficou com sequela de cardite, ou paciente que já fez cirurgia cardíaca em doença reumática, ele vai tomar bezetacil a vida toda, tá? Aqui na diretriz, eu estava no artigo. Aqui na diretriz, o artigo é mais recente, né? Na diretriz, ele tem a dose dos antibióticos aqui, o intervalo. Eu quero mostrar para vocês aqui a profilaxia. Acho que eu passei. Aqui. Paciente com febre reumática sem cardite, ele vai usar até 21 anos ou 5 anos após o último surto, valendo o período que cobrir mais. Um paciente com febre reumática com uma cardite, em que seja leve, ou que após o tratamento com corticoide voltou ao normal, então ele teve cardite, mas a partir do momento que o paciente tem cardite, você vai manter a profilaxia até 25 anos ou 10 anos após o último surto. Um paciente que teve uma cardite moderada a severa, você vai usar até 40 anos ou por toda a vida. E o paciente que já foi submetido à cirurgia, por toda a vida. Tá? Vocês viram que eu usei um pouquinho do consenso e do artigo que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu sugiro na prova que vocês estudem os dois, mas é o que eu falei, gente, vamos focar. Eu não vou perguntar para vocês de patogenia, de alelo, da parte genética. Eu não vou perguntar para vocês a dose do tratamento de cardite, eu não vou perguntar. Eu quero que vocês saibam os critérios maiores e menores, como fazer o diagnóstico e a profilaxia secundária, porque é uma coisa que vocês têm que saber por toda a vida. Se for fazer medicina da família, se for fazer pediatria, clínica geral, né? E lembrar dessa questão do eco, que para a gente ter cardite, o paciente tem que ter alteração na válvula, tá? Bom, não vou prolongar mais a aula, já falei bastante, estão cansados de mim já. Espero ter contribuído um pouquinho para tornar esse tema difícil um pouco mais fácil de aprender.
E, se quiserem perguntar, estou aqui à disposição. Quem estiver tranquilo, for estudar depois e, por enquanto, não tenha dúvida, está liberado para almoçar. Obrigada pela presença, pela participação na aula, tá? A gente que agradece, meu vinho. Obrigada, professora.